Bom dia a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Essa casa que abre regularmente suas portas para atender essa humanidade de encarnados e desencarnados aflitos, que todos nós passamos por essas situações e dificuldades, aflições. Então é sempre bom ter uma casa para nos receber. Nós agradecemos a oportunidade, o carinho que o Anésio tem para conosco, que é recíproco, ele que é nosso padrinho, então a gente fica muito feliz. Nós estamos passando por um período de final de ano, e isso é muito importante. Nós vamos fazer uma análise sucinta, breve, sobre esses ciclos, pois a nossa vida é feita de ciclos, não é assim? Nós encarnamos, vivemos, desencarnamos. Sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que a morte não ceifa o nosso ser. Nós continuamos a existir. É um ciclo. O ciclo diário de rotação da Terra sobre seu eixo, que compõe-se de aproximadamente 24 horas, também nós chamamos isso de um ciclo pequeno. O ciclo da Lua, que vai tornando a lua cheia, nascente, crescente, minguante, outro ciclo. Ciclo do ano, da translação da Terra em torno do céu, ciclos, períodos, interregnos de tempo que vão ocorrendo sucessivamente, nos proporcionando várias oportunidades. E o interessante é que se nós fizermos uma análise, parece bobeira, mas não é. Todos esses ciclos estão atrelados, ligados, vinculados à influência da matéria sobre nós. Basta nós verificarmos na lua cheia a atração, o poder de atração que ela exerce sobre as águas, a maré, sobre a natureza, sobre a germinação das plantas, a minguante. Aliás, as pessoas, principalmente as mulheres, ficam esperando determinada época da lua para cortar o cabelo, não é isso? São influências. Nós somos espíritos, mas estamos imersos num mundo material. Não tem como fugirmos da matéria, pois o fluido cósmico no qual estamos imersos é matéria. E essa matéria vai nos influenciando. E mais, nós vamos influenciando a matéria. Nós a influenciamos através do quê? Dos nossos pensamentos. Como diz Leon Denis no livro Problema do Ser e do Destino, o pensamento é um poder criador. Ele vai criando ao redor de nós, aliás, vai criando em nós a beleza ou a feiura inerente aos nossos pensamentos, fruto dos nossos pensamentos. Aqueles que têm uma aura brilhante, nada mais retratam do que pensamentos positivos, pensamentos elevados. Aqueles que têm uma aura tenebrosa, feia, escura, têm pensamentos que não são tão elevados, aliás, são pensamentos que se entregam aos desejos, aos prazeres. Isso é interessante. Estamos imersos na matéria, a matéria nos influencia. E mais, ela nos dá a oportunidade de analisarmos como estamos diante das situações. Pois muitas pessoas podem achar que é ruim saber que a sua aura está feia, tenebrosa, escura. Mas é um ponto de partida para você buscar a mudança. Veja, mudança. O universo está sempre em constante movimento. É uma mudança contínua, é uma impermanência constante. Nós a todo momento estamos passando por situações diversas que vão nos modificando. Nós poderíamos fazer uma retrospectiva de 2018, um ano de eleição. Meses atrás, quantas falsas amizades não se revelaram? E por que falsas amizades? Pessoas que não concordavam entre si sobre o futuro político do país. Uns defendendo um determinado partido, outros, alguns defendendo pessoas que sequer conhecem, pois nós não conhecemos a nós mesmos, como vamos conhecer ao próximo? Aí saem disputas, litígios, conflitos. Uns defendendo, não, o melhor é isso, não, o melhor é aquilo. Aí vem aquela desunião. Se fosse amizade, ela persistiria, um respeitaria o outro.
um compreenderia o outro, pois cada um de nós está num degrau evolutivo diverso do outro, ou num ponto evolutivo diferente. Cada um é uma individualidade que traz consigo multidões de experiências diversas, não somente na atual encarnação. Nós poderíamos fazer um corte epistemológico para tratar sobre isso, a influência que nossos pais tiveram ou têm sobre nós. A influência de nossos irmãos, dos nossos parentes mais próximos, a influência que estamos suscetíveis e que muitas vezes nós, por infantilidade, atribuímos os nossos equívocos a essas pessoas. Nós dizemos assim, mas eu sou assim porque eu sou filho do fulano, o fulano é dessa forma, logo eu também teria ou sou assim. Esquecendo-nos de que cada um é cada um. Isso se nós pegássemos apenas a atual existência, o atual período encarnatório. Mas nós temos muitos outros. Nós já encarnamos como homens, como mulheres, como ricos, como os plebeus, como tantas outras situações mais. Às vezes escravos, às vezes com poderzinho pequeno de mando, pois por maior que achemos que a nossa posição de comando seja grande, é insignificante. Nós não conseguimos mandar sequer nos nossos próprios pensamentos. Esses períodos são interessantes para nós fazermos uma análise de como andam nossos pensamentos. Sobre o que temos pensado, como temos conduzido nossas vidas, em que sentido, qual que é o rumo da existência. Aliás, será que paramos para pensar sobre isso? Estamos encarnados, logo desencarnaremos. Para que encarnamos? Será que refletimos? Qual a finalidade da encarnação? Para que estamos acordando todo dia? Sim, esse ciclo de 24 horas, todo mundo acorda, vai trabalhar, se higieniza, espero que tomem banho, escovam os dentes também, é uma expectativa, uma esperança que às vezes nem todos fazem, né? Mas deveriam cuidar do corpo, cuidar da boca, da higiene bucal. Vamos tendo, desde o acordar até o deitar-se, várias oportunidades. Nós as praticamos de forma consciente, de forma presente ou de forma ausente, de forma a deixar acontecer. Vamos ao emprego, trabalhamos. Com que finalidade? Pois encarnar, desencarnar, faz parte da vida na matéria. Isso todos passarão. Agora, sublimar-se, isso não é todos que podem dizer com alegria que conseguiram. Sublimar-se pressupõe o controle inicial dos pensamentos, pois o pensamento é criador, o planeta Terra é fruto do pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que criou, plasmou esse planeta, o seu sistema, e nos possibilitou uma escola maravilhosa na qual podemos nos desenvolver. Escola essa que passa por um período de mudança, transição. A tão propalada por aí, transição planetária, que é um momento de turbulência, é um momento de perturbação, perturbação do ambiente, pois o planeta está em evolução, mas, acima de tudo, dos seus habitantes. Os seus habitantes estão em constante transformação e nesses períodos cíclicos, que de tempos em tempos se repetem, feita uma análise do grau evolutivo das pessoas encarnadas, dos encarnados e dos desencarnados, e aí é feito um expurgo daqueles que não condizem mais com o grau evolutivo a que a grande maioria se alçou. E esse período está acontecendo, não começou agora. Na época de Kardec já havia sido iniciado, já estava em processo. Isso é interessante, século XIX. É interessante para nós verificarmos que a nossa análise, a nossa visão de tempo é muito curta em relação ao tempo da evolução necessária para o ser galgar degraus mais altos na escala evolutiva. No livro A Gênese, no capítulo intitulado São Chegados os Tempos, Kardec deixa bem claro isso.
olha, nós estaremos passando por passando por um desses períodos, e estamos naquela época e continuamos. Estamos passando por um desses períodos em que é feito um recenseamento das pessoas. É feita uma análise minuciosa, minudente sobre cada um de nós para analisar qual foi o patamar evolutivo que você alcançou. Confrontar com todos os demais. Aqueles que avançaram de forma significativa juntos, continuam. Aqueles que não avançaram serão analisados. Será que neles prepondera a bondade ou ainda o egoísmo? Nós não gostamos de usar o termo maldade, pois a maldade nada mais é do que a ignorância das leis divinas. São os equívocos perpetrados por nós diante da nossa miopia espiritual. Nós não conseguimos enxergar além dos nossos interesses, das consequências de nossos atos, e nisso nos equivocamos, pensando apenas em nós mesmos. E não é isso para nos atormentar demasiadamente. Porque isso é fruto do instinto de conservação, instinto esse que nos foi dado por Deus para a nossa evolução. Mas às vezes nós relutamos em sublimá-lo, em desenvolvê-lo, aprimorá-lo e ficamos presos a ele. E aliás, é o instinto de conservação que gera na maioria das pessoas o medo da morte. Por que temos medo da morte? Porque nós não conhecemos o porvir. O que acontecerá após? Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, pois ele vem dizer, não precisa, meu filho, ter medo da morte, pois a morte nada mais é do que uma mudança no arcabouço das formas. Você simplesmente deixará um corpo denso, pesado, para fazer uma análise fora do corpo, num corpo denso, e sim num corpo sutil, analisar, traçar um novo roteiro, uma nova meta, encarnar de novo e continuar progredindo. É interessante, o medo da morte, fruto do instinto de conservação. E como se livrar do medo da morte? Através do conhecimento, do pensamento. Nesses períodos que nós estávamos dizendo de 24 horas, nós repetimos com uma maior frequência nossas condutas, nossas atitudes. Se analisarmos no período de meses, de ano, nós repetimos aquela conduta várias vezes. Muitas vezes somos impelidos a mudar, quando mudamos de emprego, quando uma doença nos acomete de forma um tanto mais sequencial, duradoura, quando nasce de repente um ente querido no nosso meio, e assim algumas situações vão nos impelindo a progredirmos. Mas a que mais gera eficácia, mais gera proveito, são aquelas que nós menos gostamos. E elas acontecem em virtude da nossa invigilância, que é a dor. A dor, esse aguilhão divino que nos impulsiona, nos faz pararmos e pensarmos no que está acontecendo conosco, qual o sentido da nossa vida, por que temos vivido, e isso faz com que a gente mude o comportamento. Muitas vezes mudamos apenas o comportamento exterior. Passamos a não frequentar alguns lugares, pois eles nos colocam a contingência das situações ambientes. Muitas vezes mudamos a alimentação, muitas vezes mudamos a vestimenta, a habitação, mas isso tudo não passa de fatores externos. O principal são os fatores internos. Como andam seus pensamentos? Como andam os seus sentimentos? Final de ano, temos que parar e analisar como nos comportamos nesses últimos 12 meses. Nesse período de eleição, período eleitoral, como nos comportamos diante do próximo? Respeitamos o seu grau evolutivo? Aliás, será que nós analisamos se o nosso pensamento estava de acordo com as leis divinas? Mas como assim, Vinícius, leis divinas? Sim, as leis naturais. Elas existem. E a felicidade nada mais é do que o fruto da sua observação, da sua observância, da conformidade do nosso pensamento, nossos comportamentos diante das leis naturais.
para isso que veio Jesus. Ele veio nos trazer o Evangelho de Deus, como nos relata Marcos no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho. Jesus vem anunciar o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. E ele veio ali dar um pouco mais de esclarecimento à humanidade sobre a nossa vida, sobre quem somos. Aliás, quem é o Pai Criador, que ele chama de Pai. Para a época dele, os judeus, era um absurdo chamar o Criador de Pai. Aliás, eles, antes de se referirem a Deus, eles tinham que lavar a boca, fazer jejum. Eles tinham que observar uma série ritualística para poder se atrever a se referenciar ao Criador. Para se referir ao Criador do universo, não era simplesmente assim, Deus, Deus. Hoje a gente até usa a expressão Deus em momentos que não eram para ser utilizados. Mas usamos, e isso é bom, pois Deus não quer que o temamos. Deus não quer que nós tenhamos certas práticas exteriores para entrar em comunhão com Ele. Não, Ele é Pai. E quando você precisa se dirigir ao seu Pai, você tem que marcar horário. Você tem que tomar banho antes. Você tem que observar alguns rituais. Ou para falar com seu Pai, você simplesmente vai e fala. E essa é a finalidade da oração. É uma conversa com o Pai. Para conversar com o Pai, basta que você se dirija a Ele e peça. Peça uma orientação e tantas coisas mais. Isso tudo é fruto do pensamento. Tudo começa no pensamento. Esse pensamento criador. Essas pessoas que pensam tanto em doença, 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 materializam a doença. Adoecem. Aquelas que pensam em alegria, disposição, estão sempre dispostas. É bem verdade que a matéria nos influencia. E o poder de influência da matéria sobre nós é diametralmente oposto ao nosso grau evolutivo. Mais influência para os menos evoluídos. Menos influência para os mais evoluídos. Basta nós analisarmos Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier. Espíritos que dormem 4 horas por dia estão revigorados. Quando muito 5. Dormem pouco, a matéria não os influencia. Sabem se alimentar. Aliás, ontem eu passei por uma tentação gigantesca. Tive que parar, orar e meditar. Estava em casa, analisando sobre o que falaremos amanhã. E de repente, naquela ansiedade que nos tomou conta, eu olhei para a prateleira, tinha uma caixinha de bis. Aí fiquei pensando, nos últimos meses tenho tomado conta do meu corpo, analisando, tentando mantê-lo saudável para ter mais disposição. Só que aquela caixinha de bis gritava, falava alto. Devora-me, senão eu te devorarei. Aí eu falei assim, puxa, é verdade, eu tenho que comê-la. Fui e comi a caixinha inteira. Que tristeza depois. Uma tristeza gigantesca. Como ainda sou escravo da ansiedade que me leva à comilança do chocolate. Influência da matéria sobre o espírito. No momento desse, o pior é que a gente se culpa mais depois. Porque nós sabemos que basta a gente parar, orar, meditar, que aquilo passa. Aí vem a ajuda do mais alto. Nosso anjo da guarda se aproxima e fala, qual que é a sua dúvida? Não sei sobre o que falar amanhã. Ótimo, vamos trabalhar juntos e preparar um tema. Mas a gente vai para o mais fácil. O mais fácil é a caixinha de bis. Aí depois vem as consequências. Nossos pensamentos, esse relato foi para ilustrar, exemplificar o que acontece conosco. Nós, espíritos imperfeitos, ainda cedemos às tentações, às atrações da matéria. Veja, eu peguei um exemplo, mas nós podemos pegar vários outros. Podemos pegar aquele vizinho que fica magoado, chateado, triste porque o outro simplesmente trocou de veículo. Interessante.
O ciúme, a inveja, aliás, nesse caso, inveja. A inveja, a gente para e pensa, puxa, mas é que ele está prosperando e eu não. Mas prosperando em quê? Prosperando em que aspecto? Em que sentido? Essa é uma das armadilhas que nós caímos sempre de forma reiterada. Achar que a prosperidade é fruto da conquista dos bens materiais, ou da satisfação dos interesses passageiros. E isso é natural que aconteça com nós, crianças que somos. Basta verificar a época de Natal, que nós deveríamos entrar numa reflexão para analisarmos o nascimento de Jesus em nós. Será que Jesus nasceu em nós? Jesus nasceu em mim? Pois, como nos diz Emmanuel, ele sequer nasceu em dezembro. Dezembro, na Judéia, ele nasceu em Belém. Essa época é muito fria. Ele não nasceu nessa época, pois os pastores estavam no pasto. Então não foi nessa época. E Emmanuel vai além. Ele fala, interessante, mesmo não sendo em dezembro que ele tenha nascido, para a humanidade, a convenção do seu nascimento em dezembro é fantástica, pois está se encerrando um ciclo, um período, e se iniciará outro, e é momento de nós pararmos e pensarmos, Jesus nasceu em mim? Se não, mais um ciclo se passará, e nenhum proveito tiraremos para nós mesmos. Nós só tiraremos proveito quando Jesus nascer em nós. A semelhança de Paulo, na estrada de Damasco. A exemplo de Maria Madalena, quando se deparou com o mestre, ela que tinha tudo que as mulheres desejavam, cobiçavam, almejavam em sua época. Ela era rica, dona de um vilarejo, um principadozinho, uma vila principesca. Tinha perfumes que raras mulheres tinham, e de várias regiões, vestidos. Tinha o seu ambiente interno doméstico ornamentado com estátuas recebidas de várias localidades. E era infeliz. Infeliz, e só encontrou a felicidade quando se deparou com Jesus, pois ela era sedenta de amor e buscava a satisfação daquela ansiedade onde? Na caixinha de bis. Nas questões exteriores. Ela buscava a satisfação dos seus desejos, o preenchimento daquela sua sede na água humana. Nessa água que logo mais você tornará a ter sede. Mas quando ela encontrou a água viva, que foi Jesus, saciou-se para a eternidade. Transformou-se. A ansiedade foi extirpada do seu ser. Aí temos que fazer essa análise. O que precisamos? Aliás, primeiro, o que almejamos? E é tão interessante que se nós fizermos essa pergunta, todo mundo vai dizer assim, eu quero a paz, quero a felicidade, saúde. Né? Que todo mundo nessa época do ano fala assim, não, você tendo saúde, o resto você corre atrás. Será? O que de fato desejamos, almejamos? Para isso, o primeiro questionamento que temos que fazer é o que somos? Para que existimos? Por que existimos? Por que estamos aqui? O que acontece conosco quando o corpo tomba para não mais levantar-se? Quando ele é consumido? Quando seus elementos se dispersam pela terra toda, os pássaros comem, os vermes consomem. O que acontece com aquele ser que pensava? Comigo. Será que eu sou espírito? Será que de fato eu acredito que eu sou um ser imortal, um espírito imortal? Primeiros questionamentos que temos que fazer. Analisarmos, portanto, o que fizemos. Não precisamos ir muito longe.
nos últimos 12 meses. Ou então vá até maio, junho, quando começou-se o período eleitoral. Pois ali eu constatei que muitos ânimos se exaltaram. Não somos contra você expressar a sua opção ideológica. Ao contrário, até estimulamos, mas com respeito, com educação, sem agressão, sem agressividade e com responsabilidade. Será que sabemos o que de fato está por trás daquela situação? Muito prepotente é quem acha que sabe, pois não sabemos, pois nós sequer nos conhecemos. E muitos depositam suas esperanças sobre seres imperfeitos tanto quanto nós. Será que o atual presidente vai resolver os nossos problemas? Ah, mas se fosse o outro, será que ele resolveria? Por óbvio que não. Pois evolução é algo individual, intransferível. O ambiente quem faz somos nós. E isso ficava nítido. Eu não me envolvia nessas discussões. Eu chegava nos lugares, tentava modificar a conversa, o teor, às vezes conseguia. Mudava o ambiente. Outras não, eu me mudava. Não entrava em discussões estéreis, que não iam produzir nada. Pois o ignorante, quando põe algo na cabeça, é aquilo e não adianta. Não que nós soubéssemos quem é certo, mas a nossa ideia era exatamente essa. Não crie expectativa, pois você se frustrará. Só há uma pessoa na humanidade terrena de modelo para nós termos segurança, e essa nunca nos decepcionará. Só uma. Só uma. Ninguém mais. Ele mesmo que o disse. Eu sou o seu mestre. É Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém. Olha que interessante, criarmos expectativa em cima de outros é uma tola, inocente ilusão. Temos que criar expectativa sobre nós e sobre o que somos de fato capazes de realizar. Como disse Leon Denis, o pensamento é uma força poderosa, criativa, criadora. Você consegue criar em você, agora associando ao céu e inferno, de Allan Kardec, você é capaz de criar em você o ambiente de paz ou o inferno que você quiser. E diz Leon Denis, os nossos pensamentos são tão instáveis, que cada hora, em fração de segundos, mudamos várias vezes. Acordei, vou tomar banho para ir ao centro, mas aí vou tomar café, mas será que eu vou, será que eu não vou, e fulano, não sei o quê, e ontem, anteontem, que legal, aí você lembra do que aconteceu na noite anterior, se foi uma noite prazerosa com alegria, se não, com tristeza, aí você se revolta, e daí você, não, estou indo ao centro, fração de 1 minuto você pensou N coisas, a instabilidade do pensamento. E Leon Denis diz, quer ser senhor de si mesmo? Quer ter controle sobre você mesmo? Pois sobre os outros você não tem. Sobre os outros não há como. Pois os outros são dotados do livre arbítrio, da liberdade de escolha. Por mais que uma mãe queira que o filho progrida, de repente, na escola, se ele não quiser, ela não conseguirá. Por mais que uma mãe queira que o filho coma, se a criança não quiser, você vai fazer como? Forçá-la a comer? Vai enfiar a goela abaixo? Liberdade de escolha. Temos a liberdade de escolha sobre os nossos pensamentos. Que pensamentos você quer ter? O que você quer nutrir, alimentar em si? O céu? É simples. Jesus. Como está no Evangelho de João, capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Quer saciar essa ansiedade que você busca e não sabe o que é? Vinde a mim, pois eu tenho a água viva. Quando ele se refere
no diálogo à samaritana, na Samaria? A água viva, aquela que lhe saciará para sempre e mais, se tornará uma fonte fecunda para saciar a sede dos outros. Olha que interessante. Simples. Jesus de Nazaré. Apontamos aqui a necessidade da disciplina do pensamento. Quem quiser estudar um pouquinho mais, nós recomendamos a leitura do capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino, de Leon Denis. Lá ele vai tratar exatamente sobre isso, a disciplina do pensamento. No capítulo 23, que é excelente também, vai falar do pensamento. 24, a disciplina do pensamento e a reforma, a formação do seu caráter. Você é bom ou mau caráter? Aliás, o que é ser bom caráter? É sorrir para os outros? É se comportar da forma que os outros esperam ou da forma correta? Esses dias estava falando para o Anésio que eu me recusei essa semana a trabalhar. O fórum está de férias, sou advogado, falei, estou cansado, preciso, só que não trabalhar profissionalmente. Não fui ao escritório. Aliás, ir ao escritório não é sinônimo de trabalhar, né? Pois a gente pode ir e matar o tempo. Lá a gente adora tomar café. A gente vai tomar café e mata o tempo. Né? Não é assim, né? De vez em quando, para dar aquela esparecida na mente, higienizar, separar o joio do trigo e continuar. Ou então ficar na internet, né? Muitos vão e ficam na internet. Às vezes até nos centros espíritas, durante a palestra, você vai ver a pessoa está na internet. Aí eu fico me perguntando, quem ela está enganando? Que isso não me incomoda. Sinceramente, isso não me incomoda. Se a pessoa quer ficar na internet, ela só está enganando a si própria. Pois ela está de corpo, não de alma presente. Aí você fala assim, puxa, que triste. Isso nos entristece, pois a pessoa está perdendo o tempo dela, a oportunidade de repente, crescer. Às vezes o palestrante é chato, aí você aprende a ter tolerância, não é, Anésio? Aprende a ter tolerância. Eu agradeço. Que se vocês não tiverem tolerância, eu serei atingido aqui por torpedos mentais. Sabiam disso? Né? A mente é um poder criativo, criador. A desenvoltura do palestrante será proporcional ao ambiente no qual ele está imerso. São raríssimos os palestrantes que têm autodomínio e chegam numa casa perturbada, num ambiente conflituoso, desestabilizado e conseguem manter o nível da sua palestra. São raros. Eu sei que a gente vai em várias casas, às vezes fala, nossa, essa casa tem um padrão vibratório excelente, né? Ah, mas por quê, Vinícius? Porque eu falei coisas que sequer eu pensava. Nossa, essa casa aqui, eu não sei, você sai de lá mal, angustiado. Aí você fala, mas por quê? A influência do ambiente. Isso está no livro dos médiuns, Kardec sabia disso. A influência moral do meio. Se você estudar capítulo 19 e 20 do livro dos médiuns, você verificará isso. A influência moral do médium e do meio. O médium consegue influenciar, é aquele exemplo que eu disse, você chega numa conversa em que eles estão discutindo política de forma agressiva e tenta manter a paz, a depender da firmeza do seu pensamento, veja, a depender da firmeza do seu pensamento, você influencia e torna-se harmonia. A depender da firmeza do seu pensamento, você entra na discussão. Aí aquele que é para ser tratado como seu irmão, pois de fato ele o é, se torna seu desafeto. Eu vejo até hoje, as pessoas não se conversam por quê? Porque um votou no Bolsonaro e o outro votou contra o Bolsonaro. Aliás, uns votaram contra o Haddad e outros votaram contra o Bolsonaro. Pois qualquer pessoa em sã consciência escolher um por opção,
denota uma inferioridade de capacidade de reflexão. Aí a gente para e pensa, olha que interessante, como nós vamos fazer para disciplinar o pensamento? Leon Denis. Para que não fique instável, variável o seu pensamento, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, jogar fora todo aquele entulho de livros que você tem, pois ele vai gerar ansiedade. Segunda coisa, escolher um livro de escola, um livro de uma autoridade moral do assunto, e estudá-lo. Veja, isso não sou eu que estou dizendo, é Leon Denis, está lá no livro. Basta ir e estudar o livro, o capítulo. Ele fala assim, os periódicos são perniciosos, pois eles trazem várias notícias. Olha só, várias notícias. Seu pensamento começa numa coisa, pula para outra, pula para outra, pula para outra, pula para outra. Instabilidade emocional do pensamento. Ao passo que se você pegar um livro e se concentrar nele, estudá-lo, meditá-lo, diz Leon Denis, você cresce. Aí você pega o autor do livro, estuda a vida do autor do livro. Estuda a vida dele. Diz Leon Denis, você começa a se afinizar com aquele escritor. Você começa a senti-lo. E aí você começa a vivenciá-lo em si. Já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, disse Paulo apóstolo. Por que que ele disse isso? Porque ele estudou Jesus. E os estudiosos dizem que o que mais detalhou a vida de Jesus foi Lucas. Por que Lucas? Porque Paulo queria ir conversar com Maria e com João, que moravam juntos, para colher informações de Jesus na infância, na vida familiar. Ele desejava isso, só que ele estava preso. Aí ele disse, Lucas, nós não podemos subtrair essas informações da humanidade. Lucas se retira, vai ter com Maria e com João e detalha no Evangelho a vida de Jesus no cotidiano. E Paulo vai lendo, e ele vai interiorizando. Francisco Cândido Xavier, a cada 3 meses, ele lia de ponta a ponta o Evangelho segundo o Espiritismo. Se tornou quem foi. Mudou quase que por inteiro o patamar vibratório de uma nação. Mas desencarnou. Mais ou menos assim, eu começo a ir ao centro espírita. Começo a me melhorar. Se eu não tiver persistência e abandonar, perco os frutos. Eu deixo, como na parábola do semeador, deixo os espinheiros crescerem e sufocarem a planta que ainda não havia se desenvolvido em mim. Pois denota muito esforço para que isso brote, germine em mim. E o que é a semente? Que o semeador saiu a semear. É o Evangelho de Deus, as leis divinas. Vejam, se nós conseguirmos escolher um livro, e, como nós sabemos, a sabedoria de Kardec, né? O Espírito escolhido para nos facilitar a compreensão de Jesus, nos lembrar Jesus, nos esclarecer os ensinos e aquilo que Jesus não pôde dizer sob orientação do Espírito de verdade, que nós acreditamos ser Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi este livro elaborado para que nós conhecêssemos o Mestre e como ele se comportaria diante das mais diversas situações. Não precisa de mais nada para você crescer. É claro que todos nós temos nossas profissões. Eu estou me referindo ao aspecto pessoal, pois eu, como advogado, eu tenho que ter outros livros para ler, livros de direito. O médico tem que ter os seus manuais, seus livros para ler. O médium espírita tem obrigatoriamente que ter à sua mão o livro dos médiuns.
O estudioso como um todo, que se propõe a levar informações ao próximo, tem que estudar o céu e o inferno, a Gênese, o livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina. Mas, se você não tem essa tarefa, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e entre nele, vivencie-o, absorva todos os seus ensinos que estão ali, mas não tenha a pretensão de se tornar um Francisco Cândido Xavier nessa encarnação. Nós somos espíritos reencarnados. Ele tinha uma missão, já foi um espírito preparado para tanto, mas você pode se tornar um filho melhor, você pode se tornar um marido, uma esposa melhor, você pode se tornar um pai melhor, você pode se tornar um colega de trabalho, um patrão, um empregado melhor. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Essa é a missão de cada um de nós. Todos nós temos essa missão. Alguns outros terão missões diferentes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta 500, 501, até 530, 540. A missão dos espíritos. Todos os espíritos, ao encarnarem, têm a mesma missão? Pergunta Kardec. Não, por óbvio. Cada um está num nível evolutivo diferente. E na época dele, ele usava a linguagem apropriada à época. Ele diz assim, o estafeta não tem a mesma missão do general. O estafeta é aquele rapaz do núcleo militar que tem por missão levar a correspondência, o carteiro hoje, mas dentro do ambiente militar. Ele simplesmente leva a correspondência. Agora o general dirige pessoas, um regimento inteiro, 2, 3 regimentos, não sei. Cada um com a sua missão. Mas se um não desempenhar a sua missão de forma responsável, pode comprometer a missão do outro. Se a correspondência não chega, o general traça um plano de combate equivocado e compromete toda a sua cidade, sua sociedade, todos aqueles que estão sob seu comando, sob sua responsabilidade. Um falhou, repercutiu. Pensamento. A influência do pensamento de um sobre o outro. Façamos uma análise de 2018. Temos tempo ainda. Temos hoje e amanhã. E tracemos uma meta para 2019, para o final de 2019. E vejam, como eu disse, nós temos aqui que fazer uma análise, mas também dar uma dica, uma receitinha, né? Eu vou me valer de uma receitinha de um americano chamado Anthony Robbins, ou Tony Robbins. É muito bom. Ele vai dizer assim, para você ter sucesso na vida, você precisa de 5 regrinhas básicas. Primeira, alimentar a mente. Vocês já sabem, Leon Denis disse, escolha uma obra de qualidade. Alimente a mente. Nutra, reflita. Obrigado. Desculpem. Alimente a mente. Reflita sobre o que você está lendo. Pegue uma obra boa e estude ela com calma. Leon Denis também diz assim, lê-se muito hoje com pouca qualidade. Ler com qualidade é você ler um parágrafo, fala, pô, esse parágrafo é bom. O que ele está me orientando? O que ele está me despertando? O que ele está gerando em mim? Alimente a mente. É necessário. Nós não somos espíritos encarnados, reencarnados? Somos. Então você tem um corpo. Segunda regrinha básica. Alimente o seu corpo, exercite-o. Faça com que ele tenha saúde,
ele seja saudável para lhe proporcionar condições de fazer o que tem que ser feito. Alimente a mente e o corpo. Isso é o básico. E diz Tony Robbins, terceiro, tenha um modelo. Ele fala de forma um tanto velada. Mas quem tem olhos de ver, vê o que ele está dizendo. O modelo dele é Jesus. Mas Vinícius, ele é um homem milionário. Sim, Zaqueu também era. Ele alimenta na fundação dele mais de 30 milhões de pessoas. Interessante. E ele dá palestra, a maioria das pessoas vão em busca da prosperidade material. Mas a quinta regrinha dele deixa bem claro que não é só isso. Estamos na matéria. E ele fala, cria um modelo e tente seguir esse modelo. Tente imitá-lo. Ver o que ele faria, como ele vivia, tudo que ele... a sua vida. E tente copiá-lo. Tem um modelo. Quarta regrinha. Essa também é muitíssimo importante. Faça uma programação. Um planejamento. Qual que é a sua meta para o final de 2019? Qual é a sua meta espiritual? O que você almeja ao morrer? Morrer, pelo amor de Deus. Você vai morrer. Aliás, Herculano Pires tem um livro próprio sobre isso. Preparação para a morte. Olha isso. Ele fala, você tem que se preparar. Você vai morrer, e aí? Vai chegar lá como? Vai chegar com luminosidade, lembra no começo que eu disse? Os seus pensamentos vão gerando luz ou trevas em você. Às vezes eu me preocupo, pois dizem os espíritos superiores que os nossos pensamentos, conforme a firmeza que nós temos, vão plasmando em nós, em torno de nós, os nossos desejos. Aí eu fico pensando assim, quando eu desencarnar, né? O que vai estar ao meu redor? Bis. O que vai estar ao meu redor? O que você pensa com vontade. Sabe aquilo que você não confessaria nem para o Anésio, o padre não, o Anésio. Sabe aquilo que você seria incapaz de confessar para a pessoa que você mais confia. Até para Jesus você teria vergonha de contar. Todo mundo ficará sabendo. Fala, meu Deus, jura? Nada ficará escondido sob o céu. Nada. Faça um planejamento. Um planejamento a curto prazo. Um a médio e um a longo. Pelo amor de Deus, período de 1 ano é no máximo médio, não vai falar que é longo prazo, tá? Longo prazo é quero desencarnar assim. Nós encarnamos para desenvolver virtudes. Quais virtudes você gostaria de apresentar para Jesus? Os talentos. Olha, mestre, olha meus talentos. Estou prestando contas da minha administração. O Senhor me deu 1, eu lhe devolvo 10. Uma encarnação. Mas a curto prazo tem algo que é fantástico. Simples. Mas tem que ser levado adiante. Está acabando o ano. A Isaura e o Anésio já me confidenciaram que vai ter grupos de estudos novos na casa. A curto prazo, me inscrever, me matricular num grupo de estudo. Eu vou descobrir um pouquinho mais sobre a vida. Quem eu sou, por que estou aqui. As minhas perfeições e, acima de tudo, que são mínimas, né? Quando temos, é pouco, mas temos. Minhas imperfeições. E por que as imperfeições? Eu sempre procuro repetir isso. Quando você percebe que você é imperfeito, que você é falho, você aceita a imperfeição do outro. Se você falharia, erraria, cometeria equívocos, por que o outro não pode?
Se nós conseguirmos ter isso em mente de forma firme, a gente vai compreender e ter indulgência com as imperfeições alheias. Não é esse o significado da caridade, segundo entendia Jesus? Você só cobra demasiadamente o outro porque você acha que você é perfeito. Perfeito na terra? Não. Não estaria aqui. Aí, quando você começa a reconhecer as suas imperfeições, você permite que o outro cometa erros. Aí você aprende a perdoar. E assim como você perdoa o outro, você também é capaz de se perdoar. Se os outros podem errar, também posso. Eu vou me esforçar para não errar. Mas errei, tranquilo. Tranquilo. Vou tentar minimizar, se não eliminar, as consequências dos erros por mim praticado. Tudo bem. Faça um planejamento. Que dia que vai ter os estudos aqui, Dona Isaura? Olha lá, ó. Para quem não puder na segunda, que vai ter, tem na terça. Quem não conseguir na terça, vai ter na quarta. Quem não conseguir na quarta, vai ter na quinta. Aí na sexta também, sábado à tarde com o Eduardo. E no domingo. Olha que maravilha. Não há desculpa. Faça um planejamento. Você vai desencarnar. Seu corpo vai perecer, vai morrer. Se prepare. Essa é a quarta regra. E a quinta, alimente o seu espírito. Essa é a principal. É analisando essa regrinha que a gente verifica. Que o Tony Robbins fala de Jesus em várias situações nas suas palestras. Ele fala assim, alimentar o seu espírito é fazer o bem ao próximo. Se doar. Ajudar. Isso é alimentar o espírito. No caso dele, ele diz que ele não abre mão. Tem um caminhãozinho que vai distribuindo cestas básicas da fundação dele. Ele vai em cima do caminhão e ele vai distribuindo a cesta básica. Quando eu ouvi ele relatando isso, eu me lembrei do Antônio Hermílio de Moraes. Vocês sabem quem é? Uma vez por semana ele ia para um hospital, gratuitamente, ajudar na administração ali do hospital, na secretaria. E eu falei, pô, ele podia pagar uma equipe para fazer aquilo. Aliás, ele tinha dinheiro para manter um hospital. Mas ele não alimentaria o espírito. Ele ia começar a definhar espiritualmente. Então ele ia e se doava. A razão da vida é dando que se recebe. A quem muito dar, muito será dado. Olha só, ele ia pessoalmente fazer. Isso é importante. Não adianta a gente vir aqui e falar, ô Du, você vai visitar o asilo, né? Vou, é todo último domingo, né? Último domingo do mês. Ah, você vai levar fralda lá no outro? Vou. Ah, então dá o dinheiro, dá o mantimento. Não adianta. É útil para eles, mas não é útil para você. É aquela história da viúva no gasofilácio. Não adianta, você pode dar um pote de ouro. Para você não está alimentando. O seu espírito não está sendo saciado. Tem que alimentar o espírito. E alimentar o espírito é exatamente se doar. E não colocar a mão no bolso e dar. Uma casa espírita. Alimentando o espírito. Vindo dar passe com amor e carinho, com atenção, se aproximar das pessoas e perceber que ali tem um irmão em aflição. Senão ele não estaria na casa espírita. Se não é trabalhador, está fazendo o quê na casa espírita? Veio porque está sofrendo. Se aproximar, ouvir, conversar. Não dar orientação, pois nós podemos dar orientação genérica, né? Mas para cada um,
A gente não tem essa capacidade. Ah, estou tendo problema com meu marido. Ah, divorcia. Quem é a gente para falar isso? Ah, no meu emprego, pede demissão. Não. Peça para Jesus. Só Jesus sabe orientar. Pois Ele conhece o seu presente e o seu passado. E até mesmo o seu futuro. Então, o trabalhador espírita, né? Ele vem e ouve. Chico fazia isso. Ele abraçava as pessoas. Eu não vou ficar falando da biografia do Chico, porque tem os livros. Basta ler. Né? Vai ler. Você vai verificar. A mãe que disse que se sentiu mais consolada em toda a sua vida, ela que tinha, entre aspas, perdido os filhos. O Chico simplesmente abraçou e chorou. Abraçou ela desesperada e ele chorando compulsivamente. Torrentes de lágrimas corriam dos seus olhos. De repente ela se separaram do abraço. Foi embora outra pessoa. Outra pessoa. O que a preencheu? O amor do Chico, não foram as palavras. Foram as palavras. Quem dava orientação era Emmanuel. E Chico tinha certeza que era Emmanuel. Aí ele ia e dava orientação. O Emmanuel. O Chico era apenas estafeta, o carteiro. Não é isso que ele dizia? Eu sou apenas o carteiro. Mas ele não se atrevia. E isso é um exercício para nós. É um exercício. Que não é assim, todo mundo tem a solução do problema do outro. Na nossa casa a gente não tem problema. Mas do outro a gente sabe a solução. Não é? É um exercício. Disciplina do pensamento. Vamos nos programar, nos planejar. Vai começar 2019. Vamos mudar o que nós temos feito para colher frutos melhores. O que estamos semeando? Vamos mudar o plantio. Nós colheremos o que semearmos. Mas não esperem semear rápido. O alface é rápido. Quantos dias, né? Uma semana, né? 15 dias? Mas 15 dias? Não sei. O alface é rápido. Mesmo assim tem o tempo. Aí dizem que tâmara, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Mas se ele não plantar tâmara, ninguém come tâmara. Então, olha só. Há sementes que nós vamos semear. Mas a gente não tem que esperar colher. Ou faça como Michael Jackson. Deixa o testamento dele, dos bens, para a quinta geração, quarta geração. Ele foi procurar um vidente, né, na infantilidade dele. Falou assim, eu vou reencarnar, né? Na mesma família, Você vai ser o seu tataraneto. Aí ele fez testamento lá, deixando pro... Não, né? Não é assim. Se você semear, você vai colher. Pois outros semearam. Teve os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da última hora. Plante, você vai colher. É teu o fruto. É teu. A cada um segundo as suas obras. Alimente a sua mente, o corpo, tenha um modelo, faça um planejamento e se alimente espiritualmente, se doando. Lembremos as 5 regrinhas básicas. Tenhamos persistência, perseverança. Não se faz um médico do dia para a noite. Imagine fazer então um Cristo. Quantos milênios de milênios são necessários? E lembremos, nós temos o livre-arbítrio. Como diz Emmanuel no livro da Esperança, o nosso livre-arbítrio não é tão pequenino como muitos pensam. Chama ante o livre-arbítrio, a lição.
O seu livre-arbítrio não é tão pequenininho. Alguns fazem até um paralelo. Ah, você tem um livre-arbítrio como um pássaro no alçapão. Isso quem diz é Emmanuel, nesse texto. Não, está errado, Emmanuel diz. Ele vai falar o seguinte, eu não vou falar do aspecto positivo, eu vou falar do aspecto negativo. Um criminoso matou um monte de pessoas. Você acha que ele era um pássaro preso no alçapão? Não, né? Aí ele começa a fazer várias reflexões, 10h15, desculpem o horário, eu vou terminar por aqui, mas leiam. Depois pega a palestra, vai estar gravada, né, Valdir? Aí pega lá as referências e leiam. Mas lembrem-se, acima de tudo, isso é curiosidade. Apenas curiosidade. Lê, reflete sobre a mensagem, mas tenham um livro, de preferência, Evangelho segundo o Espiritismo, e bebam ele, comam ele, sintam ele, pois ele retrata Jesus, as leis divinas, como Jesus se comportou diante das leis divinas, para nós nos conformarmos à moral do Cristo. Aí a gente conseguirá, no final da encarnação, se apresentar no mundo espiritual com uma nova vibração. Uma vibração de luz, de paz e trevas nunca mais. Que Jesus os abençoe, que vocês tenham um excelente final de ano para reflexão em 2019, esplendoroso em sublimação dos sentimentos. Muito obrigado.